Motor ligado. Ponteiro da gasolina descendo. Criança chorando no banco de trás. Alguém buzinando como se isso abrisse caminho no apocalipse. A sirene manda evacuar. A TV grita para você pegar a estrada. E você? Vai mesmo? Respira. Vou te dizer o que ninguém fala nesse momento. A ordem de evacuação não foi calculada para te salvar. Foi calculada para esvaziar a responsabilidade de quem assinou o papel. A autoridade precisa que você saia da equação. Quando você obedece, você vira estatística de cumprimento de protocolo. E estatística não tem nome. Quando todo mundo corre para a rodovia vira armadilha. Não é teoria de filme. É física básica. Milhares de carros, poucos acessos, pânico no volante. Você transforma a faixa de asfalto em corredor de vulnerabilidade. Sem combustível, sem saída, com todas as outras pessoas em pânico como vizinhos de metal. O perigo não começa no evento, começa na reação coletiva. E a reação coletiva é sempre a mesma. Vamos falar de algo que a maioria dos canais de sobrevivência nunca toca. Por que pessoas inteligentes tomam decisões suicidas em crise? Não é falta de informação, é neurociência. Quando o sistema nervoso detecta a ameaça real, o córtex pré-frontal, a parte que raciocina, planeja, avalia a consequência, começa a ceder espaço para estruturas mais antigas. A amígdala toma o volante. E a amígdala não sabe planejar. Ela sabe fugir. Ela sabe copiar. Copiar é a instrução mais antiga do código de sobrevivência humana. Se todos correm, corra. Porque na savana, quando o grupo fugia, significava que tinha predador. Quem ficava para verificar não deixou descendentes. O problema é que esse código foi escrito para ameaças simples. Leão. Fogo na savana. Inimigo na aldeia. Não foi escrito para colapso urbano complexo, onde a ameaça real pode ser exatamente o comportamento coletivo de fuga. Pesquisadores de comportamento de massa documentaram isso em desastres reais. No furacão Katrina, em 2005, as estradas que saíam de New Orleans viraram cemitério de carros. Pessoas morreram paradas no trecho de 50 quilômetros que em condições normais se percorria em 40 minutos. Morreram de calor, de colapso, de acidente em tentativa de retorno. A maioria que ficou, deliberadamente ou por impossibilidade de sair, sobreviveu usando estruturas da própria cidade. Em Fukushima, em 2011, a evacuação apressada causou mais mortes diretas do que a radiação nos primeiros dias. Pacientes de hospital retirados de UTI sem estrutura de transporte adequada. Idosos em clínicas de longa permanência. A correria matou quem o acidente não tinha conseguido matar ainda. Isso não significa que evacuação seja sempre errada. Significa que evacuação não planejada, executada no pico do pânico coletivo, seguindo o mesmo fluxo de milhares de outras pessoas, é uma aposta com chances ruins. E ainda tem outro fator que ninguém quer admitir: o efeito de conformidade social em tempo real. Quando você vê o vizinho carregando mala para o carro, você sente pressão para fazer o mesmo. Quando todo o seu bloco está se movendo, ficar parado parece loucura. Parece negação. A pressão social amplifica o pânico neurológico. Você não está apenas com medo do evento. Você está com medo de parecer idiota diante do grupo. E essa segunda camada de medo é completamente fabricada. É o algoritmo social matando você de ansiedade antes do evento ter oportunidade de fazer isso. O sobrevivente sabe separar as duas coisas. Avalia o risco real. Ignora o ruído de conformidade. Toma decisão baseada em dados, não em movimento coletivo. E o dado mais importante que existe nesse momento é simples. Quando a massa sai, o que ela deixa para trás? A cidade não fica vazia, ela fica disponível. Primeiro lugar, biblioteca pública. Você acha frágil porque associa a silêncio e estudante cochilando na mesa. Isso é o maior erro de leitura de ambiente que você pode cometer. Vamos abrir a estrutura real. Muitas bibliotecas municipais brasileiras são prédios de concreto armado construídos nas décadas de 60, 70 e 80, quando a arquitetura pública ainda respeitava a espessura de parede. Não são de drywall, são de alvenaria estrutural ou concreto. Janelas altas com vergas reforçadas, múltiplas saídas de emergência, exigência de código de incêndio para espaço de reunião pública, telhado dimensionado para carga de livros, que é consideravelmente maior que carga residencial. Agora vamos à água.
Biblioteca que atende público diário tem banheiro dimensionado para fluxo constante. Isso significa caixa de água grande. Em muitos casos, reservatório duplo. Superior para pressão, inferior para reserva. Estimativa conservadora para prédio público de médio porte no Brasil. 10.000 a 20.000 litros de reserva total. Quando a bomba do sistema municipal para, essa água não desaparece. Ela fica parada nos reservatórios. Desce por gravidade dos superiores. Permanece nos canos internos. Quem sabe onde estão as chaves de registro, usa. Quem não sabe, fica olhando para a torneira seca sem entender que há água a 3 metros acima da cabeça dele. Chave de registro de caixa superior fica no barrilete. Espaço técnico entre forro e telhado. Acessado por alçapão na área de serviço ou em corredor de manutenção. Em 90% dos prédios públicos brasileiros, esse acesso não tem cadeado. Tem uma maçaneta de borracha ou simplesmente está aberto. Agora o conteúdo. O ativo mais subestimado no colapso. Manual de Primeiros Socorros impresso. Atlas de Plantas Comestíveis Regionais do Brasil. Livros técnicos de hidráulica, elétrica, mecânica básica, construção civil. Farmacologia simplificada. Agricultura urbana. Tratamento de água. Quando a internet cai, e ela vai cair porque depende de energia, servidores e manutenção contínua, o conhecimento físico vira o único conhecimento disponível. Livro não precisa de bateria. Não precisa de sinal. Não precisa de update. Saqueador quer coisa pequena, cara. Fácil de carregar e revender. Celular, notebook, dinheiro, ouro. Ninguém invade biblioteca atrás de enciclopédia de botânica regional. Isso te compra tempo operacional. Tempo vale mais que munição, porque munição acaba e o problema continua. Área administrativa. Em quase toda biblioteca existe setor fechado com acesso restrito. Sala do diretor ou coordenador. Almoxarifado. Arquivo morto. Essas salas têm características importantes. Porta mais reforçada, menos janelas, sem exposição direta à rua. Com trabalho mínimo, uma cadeira bloqueando porta, janela travada com cabo de aço de uma veneziana, você transforma isso em dormitório com nível de proteção significativamente maior que área aberta. Você tem água, tem conhecimento físico, tem estrutura sólida, tem baixo valor de alvo para saqueador oportunista, tem múltiplas saídas. Isso não é abrigo improvisado. Isso é posição defensiva. Segundo lugar, marina ou clube náutico. Esse é o que mais choca as pessoas quando apresento, e é o que faz mais sentido quando você para de pensar em crise como cenário de filme e começa a pensar como engenheiro de logística. O problema central de qualquer colapso urbano é mobilidade. Rodovia congestionada é funil de risco. Pedágio fechado. Bloqueio policial improvisado. Posto sem combustível. Você está preso dentro de um sistema que era fluido e virou estático. Mas a água não tem semáforo, não tem bloqueio, não tem congestionamento. No Brasil, cidades costeiras e ribeirinhas somam mais de 400 municípios com acesso à via navegável. Recife, Salvador, Santos, Florianópolis, Manaus, Belém, Porto Alegre, Corumbá e centenas de cidades médias às margens de rios, lagoas, represas. Em todas essas cidades, quando o alerta de evacuação toca, o que acontece com a marina? As pessoas pegam os carros e vão para a rodovia. Deixam para trás uma das infraestruturas mais completas que existe. Vamos inventariar o que você encontra numa marina abandonada. Combustível, tanque de diesel marítimo e gasolina marítima. Diferente dos postos de rua, que em crise são assaltados nas primeiras horas. Tanque de marina fica em área restrita, muitas vezes no pier, com acesso que requer conhecer o layout. Em situação de abandono rápido, esses tanques são deixados parcialmente cheios. Estimativa para a marina de médio porte: 5.000 a 15.000 litros de combustível. Ferramentas. Oficina de manutenção náutica contém equipamento pesado e específico. Chave de torque. Chave de cinta. Solda oxiacetilênica ou elétrica. Cabo de aço. Resina epóxi para reparo de casco. Bomba de porão manual e elétrica. Esse material não some porque a cidade entrou em pânico. Fica exatamente onde estava, porque é pesado e específico demais para saque oportunista. Posição geográfica. Marina fica em península, pier ou promontório. Água em 2 ou 3 lados.
Um único acesso controlável por terra. Isso é vantagem defensiva natural que você não precisou construir. Em termos de segurança perimetral, você tem o equivalente a um castelo medieval sem ter levantado um tijolo. Mobilidade real. Com embarcação operacional, você pode se mover silenciosamente, à noite, sem deixar rastro visível. Pode alcançar pontos inacessíveis por terra. Pode sair de área de conflito sem usar nenhum dos corredores congestionados. Agora o detalhe técnico que separa a teoria de prática. Motor de popa de 15 a 25 cavalos, tamanho comum em barcos de pesca e lazer de pequeno porte, consome aproximadamente 5 a 8 litros por hora em velocidade de cruzeiro. Com 50 litros de combustível, você tem entre 6 e 10 horas de operação. Em rio calmo ou canal costeiro protegido, isso significa 60 a 150 quilômetros de alcance efetivo. Com 60 quilômetros de alcance por via aquática, você está além do raio de colapso de qualquer crise urbana concentrada. E o gelo? Parece detalhe. Fábrica de gelo de marina ou frigorífico de pescados preserva proteína. Conserva medicamento com necessidade de refrigeração. Insulina, antibiótico específico. Reduz desperdício de alimento perecível em dias críticos. Em crise longa, isso não é detalhe. Isso é a diferença entre ter recurso na segunda semana ou ter desperdiçado tudo na primeira. Terceiro lugar, escola pública. E a prima dela, a universidade. Essa parte é quase irônica. O mesmo lugar que treina a evacuação em fila indiana, que ensina a criança a sair em ordem pelo corredor de emergência, é o abrigo coletivo mais eficiente do Brasil quando todos foram embora. Vamos começar pelo que a maioria esquece. A escola não foi projetada para funcionar com família de 4. Foi projetada para funcionar com 500 pessoas por turno. Cozinha industrial. Fogão de 6 bocas industriais. Caldeirão para 200 litros. Panela de pressão industrial. Tudo ligado a gás de botijão P45. 45 quilos de GLP cada. Escola média mantém entre 2 e 6 botijões em estoque permanente. Isso representa semanas de capacidade de cozimento. Estoque de merenda. Arroz em saco de 30 quilos. Feijão em saco de 30 quilos. Açúcar. Óleo. Macarrão. Farinha. Leite em pó. Enlatados. O Programa Nacional de Alimentação Escolar exige estoque mínimo de 15 dias por lei. Muitas escolas trabalham com 30 dias por segurança operacional. Você está entrando em depósito de alimento já calculado para a nutrição coletiva. Caixa de água. Escola para 500 alunos precisa de reservatório dimensionado para esse consumo. Mínimo 10 mil litros. Muitas chegam a 30 mil litros, com reservatório enterrado complementar. Banheiro em quantidade. Esse detalhe é ignorado até que você está tentando gerenciar saúde coletiva sem saneamento. Escola tem banheiro para cada gênero por bloco. Isso significa infraestrutura de descarte funcionando enquanto houver água no reservatório. Laboratório de ciências. Não é decoração. É equipamento de sobrevivência desconhecido. Bico de Bunsen. Fonte de chama controlada para esterilização e purificação. Erlenmeyer e Becker de borosilicato. Vidro resistente a choque térmico. Suporta fervura repetida sem quebrar. Balança de precisão. Mede dosagem de medicamento ou solução de reidratação oral. Microscópio. Identifica contaminação em fonte de água antes de consumo. Reagentes básicos. Verificação de pH e cloro residual. Você tem laboratório de qualidade de água dentro de uma escola pública. A maioria das pessoas passa a vida inteira nesse lugar e nunca enxergou isso. Muro. Portão. Guarita. A escola pública brasileira já vem com perímetro definido. Você não começa do zero. O portão de grade já existe. O muro já existe. A altura já é suficiente para a dissuasão de acesso casual. Com trabalho de algumas horas, você reforça o que já está lá. Agora, a universidade. Campus universitário é uma cidade dentro da cidade. Essa frase não é metáfora. É descrição técnica. Restaurante universitário dimensionado para milhares de refeições diárias. Alojamento estudantil com instalação de dormitório coletivo já existente. Enfermaria com equipamento médico básico e, em muitos casos, acesso a medicamento controlado. Oficina de manutenção com ferramenta de toda a categoria. Laboratórios especializados. Química, biologia, engenharia. Com equipamento que, em circunstância normal, custa centenas de milhares de reais. E a biblioteca universitária, que é um nível acima da municipal em profundidade técnica.
Depois que esvazia, campus universitário vira território fantasma, com infraestrutura de civilização intacta. Quarto lugar. Supermercado. Esse é onde o assunto fica desconfortável. E eu vou falar diretamente porque paternalismo em contexto de sobrevivência mata. Quando a energia cai, o relógio começa. Carne vai estragar em horas. Laticínio também. O proprietário, se for inteligente, já acionou o seguro e saiu da linha de frente. Funcionário não vai ficar arriscando vida para defender corredor de macarrão enquanto família está em casa. Nas primeiras horas, comportamento coletivo de saque segue padrão previsível. Todo mundo vai pelo mesmo. Água mineral em garrafa de 500 ml e enlatado leve e pequeno. Por quê? Porque é o que o cérebro em pânico consegue agarrar. Leve, óbvio, fácil de carregar. O que sobra? Saco de arroz de 30 quilos. Saco de feijão de 30 quilos. Galão de óleo de 5 litros. Caixa de açúcar. Fardo de macarrão. Pacote de farinha de mandioca de 5 quilos. Por que sobra? Porque pesa. Porque exige esforço. Porque o saqueador em pânico não quer carregar 30 quilos de arroz quando pode pegar 10 garrafas de 500 mililitros. Só que peso é caloria armazenada. Arroz e feijão secos têm vida útil de 2 a 3 anos em armazenamento adequado. Caloria densa. Proteína completa quando combinados. São a base alimentar de crise longa de qualquer povo tropical. Setor de farmácia interna é o mais subestimado de todos. Analgésico de amplo espectro. Antitérmico. Antibiótico de venda livre. Reidratante oral. Solução fisiológica. Curativo adesivo e curativo compressivo. Sabonete antibacteriano. Água oxigenada e iodo. Fralda descartável. Absorvente. Doença em crise prolongada. Mata mais que confronto físico. Infecção de corte simples, que em condição normal é tratada em 5 minutos de UPA, em colapso de sistema de saúde, pode levar a sepse em 72 horas. Diarreia com desidratação em criança pequena mata em horas. Higiene não é conforto. É arma invisível de sobrevivência. Estrutura logística já existente. Carrinho de mercado transporta 80 a 120 quilos com rodas giratórias em 360 graus. É veículo de transporte que você não precisou construir. Palete de madeira vira barreira improvisada. Rampa, combustível ou base de plataforma elevada. Prateleira metálica de supermercado é estrutura desmontável de aço. O estoque está organizado em sistema de distribuição já pensado para acesso rápido. Prefira mercado de bairro a hipermercado de avenida principal. Menos visado, menos trânsito, menor probabilidade de conflito de acesso. Quinto lugar. Prédio comercial vazio. Escritório não parece útil porque não tem saco de arroz no hall. E exatamente por isso é o lugar que pouca gente disputa. Sala de servidor. Empresa de médio porte mantém sala de servidor com porta reforçada. Exigência de seguro. Climatização própria com no-break dedicado. Bateria de 12 volts para sistemas de UPS. Essa energia residual alimenta rádio AM e FM, iluminação LED de baixo consumo, carregador de equipamento pequeno e, em alguns casos, sistemas de comunicação de curto alcance. Copa executiva. Filtro de água por pressão. Funciona sem energia. Usa apenas pressão do reservatório superior. Banheiro executivo com chuveiro. A maioria dos prédios comerciais tem aquecedor a gás no chuveiro do andar de diretoria, independente da rede elétrica. Altura e visibilidade. Andar alto é inteligência de situação. Do 10º andar, você enxerga fumaça a 15 km em condição atmosférica normal. Enxerga movimento de grupo a quilômetros de distância. Vê onde há luz, indicando o gerador funcionando. Vê onde não há. Você está tomando decisão com informação que o nível do solo simplesmente não permite. Material de escritório reclassificado. Fita adesiva de alta resistência. Une, sela, improvisa junta, prende, repara. Corda de papel craft em rolos. Amarra, suspende, sinaliza. Extintor de incêndio. Existe em todo prédio comercial por lei. É acessível. É ferramenta de controle de situação. Tesoura de corte pesado. Grampeador de cabo. Furadeira sem fio com bateria carregada. A maioria das pessoas passa pelo prédio comercial e vê sala de reunião. O sobrevivente vê inventário. Sexto lugar. Igreja. Construída para reunir gente. Projeto arquitetônico voltado para capacidade e durabilidade.
Salão principal dimensionado para centenas de pessoas. Pé direito alto. Facilita a ventilação natural em clima tropical. Cozinha comunitária. Toda igreja com programa social ativo, e no Brasil isso representa a maioria, tem cozinha com panelão, fogão industrial, geladeira de grande capacidade. E mais importante, estoque de doação. Arroz, feijão, óleo, fubá, massa, mantido em rotação constante para distribuição. Você está entrando em sistema de logística alimentar já organizado e reabastecido regularmente. Campanário. Ponto de observação natural. Posição elevada com visão de 360 graus. Sino é sistema de comunicação analógico que funciona sem bateria, sem sinal, sem energia. Alcance de 1 a 3 km dependendo do porte. Código simples de batidas pode ser estabelecido em minutos e comunicar informação crítica para qualquer pessoa dentro do raio que esteja prestando atenção. Igreja no interior brasileiro. Muitas igrejas em cidades do interior têm poço artesiano, independente de sistema municipal de abastecimento. Bomba manual de emergência ou elétrica com gerador auxiliar. Horta comunitária nos fundos. Ferramentas de jardinagem. Pá, enxada, regador, ancinho. Autonomia real começa onde começa a capacidade de produzir água e alimento. O fator psicológico. Mesmo em colapso, mesmo em situação de estresse extremo que dissolve normas sociais, uma parcela significativa da população hesita antes de invadir espaço percebido como sagrado. Não é proteção mágica. É camada adicional de dissuasão que funciona especialmente nos primeiros dias, quando a maioria dos confrontos oportunistas acontece. Depois de uma semana, o fator dissolve, mas na primeira semana, esse fator pode ser decisivo. Agora ajuste de expectativa, porque o conteúdo anterior não funciona se você não entender a hierarquia correta. 3 minutos sem ar. 3 horas sem proteção térmica em condição extrema. 3 dias sem água. 3 semanas sem comida. Essa ordem não é opinião. É fisiologia. E é a ordem que você precisa resolver, nessa sequência, sem pular etapa. A maioria de quem se interessa por sobrevivência compra faca tática, mochila com 40 bolsos e balaclava. Ou seja, investe no item de menor urgência da lista e ignora os 3 primeiros. Arma sem água é peso morto. Antibiótico sem higiene é desperdício de recurso. Se você não controla a temperatura, hidratação e abrigo, o resto é teatro de sobrevivência. É performance. Não é preparação. Vamos ser brutalmente diretos sobre o que mata em colapso prolongado. Não é confronto armado. Isso é o que o cinema ensinou. Na realidade documentada de colapsos urbanos, Argentina em 2001, Venezuela a partir de 2013, Porto Rico após o furacão Maria em 2017, Líbano a partir de 2019. O que mata não é bala. É desidratação. É infecção. É hipotermia. É sepse de ferimento não tratado. É colapso de sistema de saúde para condição crônica que antes era gerenciável. Diabético sem insulina. Hipertenso sem medicamento. Cardíaco sem monitoramento. Esses são os vetores de morte reais. E todos eles têm solução nos 6 lugares que acabei de descrever. O que separa sobrevivente de vítima não é equipamento. É informação prévia. Reconhecimento não é paranoia. É o que qualquer profissional de segurança, qualquer bombeiro, qualquer soldado treinado faz quando chega em ambiente novo. Avalia saída. Avalia acesso. Avalia recurso. Faz isso silenciosamente, em dia normal, sem pressa, sem pressão. Abre o mapa agora. Marca a biblioteca mais próxima da sua casa. Escola municipal no bairro, igreja maior, marina ou clube náutico, se você está em cidade com acesso à água. Prédio comercial que fecha às 18 horas e fica deserto. Anda por esses lugares em dia normal. Observa onde fica o acesso de serviço. Onde está a caixa de água externa? Qual a altura do muro? Quantas saídas existem? Qual o horário que fica mais deserto? Faz esse reconhecimento sem postar, sem comentar, sem anunciar para ninguém. Informação operacional não tem valor público. Tem valor exclusivamente para quem a possui. Mochila mal pensada transforma você em alvo. Pessoa andando em bairro tenso com colete tático e facão na cintura chama atenção errada. Discrição vence ostentação em 9 de cada 10 cenários de colapso urbano documentado. O objetivo não é parecer preparado.
é estar preparado. Você precisa decidir agora que tipo de pessoa vai ser quando a sirene tocar. A que segue o fluxo porque todo mundo está indo. Ou a que para. Olha o mapa mental da própria cidade. Escolhe posição em vez de direção. A sirene não avisa quem vai sobreviver. Avisa quem vai entrar em pânico. São coisas muito diferentes. No próximo vídeo, a fantasia da mochila perfeita. Por que o kit que te vendem como segurança pode ser o maior erro que você comete?